Olá, eu sou o professor Lucas Vieira e vou trabalhar com vocês a disciplina de Física na revisão para o Enem da FATO. Eu vou trabalhar com vocês, em especial, a área da física de eletricidade e eletromagnetismo. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre tipos de energia. A energia é um dos principais assuntos da física. Em todas as subdivisões da física, fala-se direta ou indiretamente de energia. O objeto principal de estudo da física é energia. Então nós vamos falar sobre energia na eletricidade, que é a energia elétrica. Mas vale a pena nós darmos uma revisada nos tipos de energia que existem. Além da energia elétrica, temos energia mecânica. Energia mecânica, ela pode ser dividida ainda, por sua vez, em energia cinética, que é a energia do movimento. Tudo que possui velocidade tem energia cinética. E energia potencial, que pode ser de dois tipos ainda, potencial gravitacional ou potencial elástica. Um exemplo, um avião em pleno voo. Ele tem uma altura em relação ao solo, por isso ele tem uma energia acumulada chamada energia potencial gravitacional. E ele tem velocidade em relação ao solo também, portanto ele tem energia cinética. Outros tipos de energia são energia luminosa, energia térmica, que é o calor, energia sonora, energia química, energia nuclear, entre tantas outras que podemos citar. O que é importante nós lembrarmos é que nós não podemos criar energia, nem tampouco destruir a energia. A energia apenas sofre conversões. As formas de se obter energia são através sempre de conversões. E as conversões de energia são muito comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o que uma lâmpada faz? Ela simplesmente converte a energia elétrica em energia luminosa. Um material como um equipamento como um ferro de passar roupas ou um chuveiro elétrico converte a energia elétrica em energia térmica. Um aparelho de som converte a energia elétrica em energia sonora. Um carregador de baterias transforma a energia elétrica em energia química para ser acumulada ali. Depois a bateria faz com que ela volte a ser energia elétrica. E assim por diante. Todas as formas de energia podem ser convertidas de umas para as outras. Esse é um assunto que o Enem toca com frequência, as conversões de energia. Então, vamos dar uma olhada num exercício do Enem de 2010 que fala justamente sobre este assunto. No nosso dia a dia, deparamos-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. Essa figura, o início dela é na parte de baixo, onde tem a entrada de um combustível. No caso, é um gerador a diesel, então o combustível obviamente é diesel. E esse gerador, que é um motor semelhante ao motor de um automóvel, ele, ao produzir movimento, esse movimento é usado para movimentar um gerador de eletricidade. Converter a energia do movimento em energia elétrica. É a energia elétrica primária que aparece aí na figura. Mas como o motor de qualquer carro, ou moto, ou ônibus, caminhão, enfim, qualquer motor de combustão interna, ele sofre aquecimento. Esse aquecimento, calor, é energia térmica. O que muitas indústrias fazem é aproveitar essa energia, esse calor, para transformar em mais energia elétrica. Então a recuperação do calor faz com que aqueça água, vapor de água. O vapor de água movimenta uma turbina ligada a um outro gerador de eletricidade e aí você tem uma energia elétrica secundária. Não vai ser com tanta quantidade de energia produzida quanto a primária, mas é uma energia reaproveitada. Agora, continuando na questão, em relação ao processo secundário de reaproveitamento de energia, ilustrado na figura,
a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia. Então, qual transformação de energia, como a gente falou, o exercício fala sobre conversões, transformações de energia, faz com que a perda de energia seja reduzida? Onde está sendo reaproveitada a energia? A energia que estava sendo desperdiçada, que é desperdiçada no motor de um carro, por exemplo, é desperdiçada em forma de calor, de aquecimento, portanto, energia térmica. Essa energia térmica que vai aquecer a água e o vapor de água vai girar a turbina. Então, essa energia térmica é transformada em energia mecânica. Portanto, a resposta correta é a letra A, a energia térmica em energia mecânica. A pergunta que surge a seguir é como, de fato, é gerada essa energia elétrica dentro de um de um conversor de energia, como uma usina nuclear ou mesmo um gerador a diesel como aquele. Há anos atrás, a física ela dividia como duas sub-áreas totalmente distintas a eletricidade e o magnetismo. Depois dos estudos de cientistas como Ørsted e Faraday, nós descobrimos que a energia, a eletricidade e o magnetismo, eles são intrínsecos. É impossível separar eletricidade de magnetismo e magnetismo de eletricidade. Por isso nós temos hoje uma sub-área da física chamada eletromagnetismo. Uma das experiências fundamentais para chegarmos a esse ponto foi a lei da indução de Faraday. O que é a lei da indução de Faraday? Ele diz que um campo magnético de um ímã permanente, por exemplo, ele pode produzir uma corrente elétrica, desde que o fluxo do campo magnético varie dentro de uma bobina. Uma bobina é nada mais do que um fio enrolado, como na figura. Um fio enrolado é uma bobina. Se for apenas uma volta, a gente diz que isso é uma espira, né? Mesmo dentro de uma espira ou dentro de uma bobina, se houver variação do fluxo magnético, então vai existir a passagem de uma corrente elétrica. Muito simples. Se imaginarmos que esse objeto é um ímã e que a minha mão é uma bobina, ao movimentar o ímã dentro da bobina, sem pensar malícia, por favor, vai ter geração de corrente elétrica dentro dessa bobina. Vocês pensaram malícia nesse momento, né? Só vendo aqui os movimentos do ímã na bobina. Isso é conhecido como a lei da indução de Faraday. Simples dessa maneira, é a geração ocorre a maior parte da energia elétrica que nós utilizamos. Nas usinas hidrelétricas, há a geração de energia por indução, quando há variação do campo magnético dentro de uma bobina. Isso ocorre também em vários outros equipamentos mais comuns no nosso dia a dia. Mas lembre uma coisa que é importante. Não é o campo magnético simplesmente que produz a corrente elétrica. O campo magnético tem que variar, por isso tem que ter a oscilação do ímã próximo ou até mesmo dentro de uma bobina. Mais um exercício do Enem 2010, ele fala sobre um equipamento muito usado em bicicletas para produzir a corrente elétrica, a energia elétrica que vai acender uma lâmpada lá, uma lâmpada de atenção para motoristas verem o ciclista também. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um ímã e uma bobina. O princípio de funcionamento deste equipamento é explicado pelo fato de que na letra A, temos o seguinte. A corrente elétrica num circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Atenção, gente. Isso é, de certa forma, correto, mas não é a resposta certa desse exercício. Um outro físico que eu citei, que foi fundamental para nós determinarmos o eletromagnetismo, é um físico chamado Ørsted. Ele fez uma experiência com uma bússola e um fio conduzindo corrente elétrica e descobriu que a corrente elétrica passando num fio
é capaz de produzir um campo magnético. É um efeito natural, em torno do fio condutor vai ter um campo magnético. Então, de certa forma, o que esse letra A está dizendo é correto. Mas não é a resposta certa, por quê? Não é isso que está acontecendo no dínamo. No dínamo temos o quê? É o campo magnético em movimento está produzindo a corrente elétrica, e não a corrente elétrica produzindo o campo magnético, como a questão falou. Então não é certa. Letra B. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera um campo elétrico. Gera uma corrente elétrica. Uma bobina imersa num campo magnético. Não basta tal bobina dentro do campo magnético do ímã. A bobina tem que oscilar, ou o ímã oscilar, eles relativamente um oscilar em relação ao outro, para ter variação do campo magnético. Letra B também está errada. A letra C, bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Não é necessário o atrito, não é necessário nem mesmo ter o contato, porque o campo magnético, a interação magnética é uma interação de campo, não precisa ter contato, basta estar próximo o suficiente para ter a ação do campo. Então, não é necessário o atrito, por isso que a letra C também não é correta. A letra D diz que corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Ele falou por causa da presença do campo magnético? Não é isso. O campo magnético por si só não produz corrente elétrica, ele tem que variar. Portanto, só sobrou a letra E, essa é a nossa resposta correta. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético. Correto. Só vai ter corrente elétrica se tiver variação do campo magnético. Outro assunto que eu gostaria de lembrar é a relação que existe entre potência e energia. A relação, matematicamente, pode ser escrita da seguinte maneira. A energia é igual à potência vezes o tempo. Então, isso vale, na verdade, em várias áreas da física. Mesmo na mecânica, a potência é energia sobre o tempo, ou da forma que está aí. A energia é a potência vezes o tempo que aquele equipamento funcionou. No caso, nós vamos falar da energia elétrica. Então, as unidades de medida no sistema internacional, para energia joule, para potência watts e para tempo segundos, podem ser adaptadas e nós utilizarmos unidades de medida mais comuns, por exemplo, na nossa conta de energia elétrica. A energia vem medida em quilowatt-hora, a potência vem medida em quilowatt e o tempo vem medido em horas. Então, nós trocamos o tempo de segundo para hora, trocamos a potência, a unidade de medida de potência, de watt para quilowatt. O quilowatt funciona como em quilômetro ou quilograma. Quilo significa 1000. 1000 quilogramas são... Aliás, 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilowatt são 1000 watts. Então, mais um exercício do Enem de 2009 agora, que fala justamente sobre uma conta de energia elétrica. Uma estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe da sua família, recebe a sua primeira conta de luz. Um monte de informação na conta de luz, não vamos usar todas essas informações, vamos eleger quais informações são mais importantes. Além da tabela, que é a conta de luz, temos um texto ali embaixo com mais informações. Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000 watts de potência, e considerando que ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada, durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de... Como vamos fazer essa conta? Primeiro, nós precisamos descobrir quanto custa 1 kWh. No começo da conta, nós vemos lá o consumo e lá embaixo nós temos a base de cálculo, que é o valor que ela está pagando pelo quilowatt-hora. Eu estou desconsiderando, por enquanto, o imposto, a alíquota de imposto. Vou considerar apenas que ela tem um consumo de 260 kWh e, por isso, ela está pagando R$ 130 mais impostos. Vamos considerar, por enquanto, só os R$ 130. Então, o que nós temos? R$ 130 divididos pelo seu consumo de 260 kWh, significa que ela está pagando 50 centavos por quilowatt-hora.
Aí nós continuamos a conta tentando descobrir, ou conseguindo, porque a gente não tenta, a gente consegue, descobrindo o tempo que esse equipamento fica ligado. No caso, o secador de cabelo, quanto tempo esse equipamento fica ligado por mês. Primeiro vamos descobrir quanto tempo ele fica ligado por dia. São 4 pessoas usando o secador de cabelo, certo? É a estudante, citada no começo do problema, e as suas 3 amigas, 4 pessoas. Cada uma delas utiliza durante 15 minutos. 4 pessoas vezes 15 minutos são 60 minutos, mesma coisa que 1 hora por dia. Então é 1 hora ligado por dia, mas não é todo dia. São apenas 20 dias no mês. Então 1 hora vezes 20 dias são 20 horas por mês. Então eu já sei o tempo que o secador de cabelos fica ligado por mês. São 20 horas por mês. Agora, eu posso usar aquela equação que eu apresentei para vocês. A energia é a potência vezes o tempo. Só que a potência eu tenho que usar em quilowatt-hora. O enunciado do exercício diz para a gente que a potência do secador de cabelo é de 1000 watts. 1000 watts é 1 kW. Então, a potência de 1 kW multiplicado pelo tempo de 20 horas são 20 kWh. Então, eu sei que ela gasta 20 kWh por mês. Ela vai pagar por esses 20 kWh. Se eu sei que cada quilowatt custa 50 centavos, 20 kW vezes 50 centavos é R$10 por esse consumo extra com o secador de cabelos. Mas lembrem-se que lá no começo eu disse que estava desconsiderando os impostos, porque assim eu consegui trabalhar com números mais inteiros. Agora eu vou colocar os 25% de imposto. Então R$10 mais 25% é uma conta simples de porcentagem, é o mesmo que multiplicar por 1,25. Então o preço que ela paga, incluindo os impostos, a mais na sua conta, vai ser de R$12,50. Resposta certa, letra B. Gente, esse era o recado que eu gostaria de dar para vocês sobre eletricidade. Dar ênfase em energia. Se tem algum assunto que vale a pena relembrar nesses dias que estão na véspera do Enem, é energia elétrica e energia em qualquer área da física que você for estudar. Mas eu tenho uma aposta minha para esse ano no Enem. O Enem, além de ser uma prova extremamente contextualizada, é uma prova também muito atual. Ela gosta de tratar temas e acontecimentos recentes. Dos acontecimentos recentes importantes, talvez seja mais marcante nesses últimos meses, foi o acidente nuclear em Fukushima, devido aos terremotos e a tsunamis, né, lá no Japão. Então, eu aposto que nesse ano possa ter uma ou mais questões tratando dos temas usinas nucleares e radioatividade. Então eu recomendo para vocês. É bom dar uma relembrada em radioatividade, o que é radioatividade. É bom dar uma pesquisada como funciona uma usina nuclear, como que ela converte a energia nuclear em energia elétrica normalmente. E eu trouxe um exercício sobre esse tema, também um exercício do Enem de 2009. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico, chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Temos, então, o gráfico citado do decaimento radioativo do rádio 226. A meia-vida, como o texto nos lembrou, é o tempo que ele gasta para perder metade da sua massa. Porque a diminuição não é linear, ou seja, se em um mês ele perdeu
2 quilos de radioatividade, no mês seguinte ele não vai perder 2 quilos, ele vai perder menos. A cada meia vida ele perde metade. Então, vamos supor, como no exemplo da figura, se a gente acompanhar que inicialmente ele tinha 1 quilo. Depois que ele perdeu metade, ele chegou até meio quilo, passaram-se 1.620 anos. Então o gráfico está dizendo para a gente que para ele perder metade da sua radioatividade, foi necessário um tempo de 1.620 anos. Em outras palavras, a meia-vida desse elemento, o rádio 226, é 1.620 anos. Passaram-se mais 1.620 anos, um total de 3.240 anos, ele já tem 1/4 da sua massa inicial, ou seja, da sua radioatividade inicial, ou seja, metade da metade. Mais 1.620 anos, ele tem metade disso que sobrou, ou seja, 1/8. Já teriam se passados 4.860 anos desde o início ali, quando ele tinha 1 quilo. Então, vocês veem que para ele desaparecer totalmente, ou chegar muito próximo de zero, vai demorar muito tempo. Para ele chegar a 1/8 do que ele tinha, já foram-se quase 5.000 anos. As informações fornecidas mostram que, quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ele se desintegra. Percebam, a meia-vida do rádio é grande, 1.620 anos. Então ele está demorando um tempo muito grande para se desintegrar. Para ele perder metade, ele leva uma meia-vida longa. Para ele perder metade disso que sobrou, ele vai levar outra meia-vida longa exatamente igual. Então não é isso que diz a letra A, está errado. É justamente o contrário. Quanto menor fosse a meia-vida, mais rápido ele se desintegraria. Letra A não está certo. A letra B. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Apenas 1/8 terá decaído naquele tempo ali de 4.860 anos. Não, está errado. É justamente o contrário. Decaíram-se os outros 7/8 e sobrou só 1/8 ali. Não é que decaiu todo o resto da massa que ele tinha. Sobrou apenas 1/8. Está errado a letra B também. A letra C. Metade da quantidade original de rádio 226, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair. Não. Vai sobrar metade quando? Quando passar exatamente uma meia-vida. Uma meia-vida são 1.620 anos. Sobrando essa metade, então, para essa questão estar certa, só se fosse o tempo ali de uma meia-vida, 1.620 anos. Não está certo a C também. A letra D. Restará menos de 1% de rádio 226 quando, em qualquer amostra dessa substância, restará menos de 1% de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meia-vidas. Olha só, 3 meia-vidas. Uma meia-vida 1.620 anos, 2 meia-vidas 3.240 anos, 3 meia-vidas 4.860 anos. Nós estamos vendo ali que 3 meia-vidas equivale a ele sobrar apenas 1/8. 1/8 significa em porcentagem 12,5%. Então não é menos que 1%, está bem mais que 1% ainda. Resposta certa, portanto, só pode ser a E. De novo, sobrou a E para a gente. A amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radioativa. Correto, é a meia-vida dele, 1.620 anos. A cada intervalo de tempo desse, ele está perdendo metade do que ele tinha. Correto é a letra E. Então, pessoal, essas são as dicas que eu trouxe para vocês nessa aula, que eu acho importante vocês relembrarem nessa reta final para o Enem. Lembrem, tipos de energia, conversões de energia, potência e energia, a relação entre potência e energia. Lembrem e pesquisem como funcionam usinas nucleares e relembrem conceitos relacionados à radioatividade. Muito obrigado por todos vocês que assistiram e, sinceramente, boa sorte para todos vocês no Enem. Eu fico por aqui e quem quiser pode me acompanhar no Twitter.